Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez temos uma grande novidade, que é o relatório Volta ao Mundo. Esse é o número 1, é a primeira edição, e ele vai ser ou quinzenal ou mensal, dependendo aí da sua opinião, se você vai gostar ou não. A intenção desse relatório é trazer informações sobre o mundo do turismo e da viagem, informações, acontecimentos que podem te afetar ou de repente que podem te interessar, que aconteceu aí nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, enfim. Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu joinha, assista até o final e se realmente você gostar das notícias e gostar desse estilo de vídeo, me deixe aqui um comentário para eu poder saber, para ver se a gente faz aí a segunda edição, a terceira e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos à primeira notícia. A primeira notícia diz: Comissão Europeia quer retoma de viagens e turismo na União Europeia, mas com restrições. Os países mais afetados por toda essa situação que está acontecendo, né, obviamente vão ser os últimos países a retomarem o turismo. Entretanto, a Comissão Europeia quer que o turismo seja retomado o mais rápido possível, principalmente aí nesse verão europeu que está quase chegando, né? Só que é óbvio, é o que eles falam ali, é que isso vai depender muito das condições sanitárias de cada país. Então, é impossível prever uma retoma de toda a União Europeia junta, né? Porque tem um país que está melhor, outro está pior, como por exemplo Portugal. Ele está muito na frente em relação às condições sanitárias do que, por exemplo, Espanha, do que, por exemplo, também Itália. Então é óbvio que Portugal vai acabar por retomar o turismo nacional, primeiro do que esses outros países. A União Europeia desaconselha qualquer saída dos seus moradores para fora da União Europeia, tá? Pelo menos até o final do ano. Eles pedem para que, mesmo quando as fronteiras aqui da União Europeia forem abertas, para continuarem aí o turismo dentro da União Europeia e não sair, até mesmo pelo risco depois de ter que fazer a repatriação, né? Já aconteceu tanto, eles tiveram que mandar vários aviões para diversos lugares do mundo para trazer os seus cidadãos e eles não querem que isso aconteça novamente. Uma outra coisa também é que eles não aprovaram a lei que pediram para alterar os direitos dos passageiros. Muitas companhias aéreas pediram que houvesse uma alteração nos direitos dos passageiros, ou seja, eles queriam oferecer um voucher para que esse turista não recebesse o dinheiro de volta caso eles quisessem cancelar essa viagem, para poder não prejudicar mais a empresa. E a Comissão Europeia disse que eles não iam alterar os direitos dos passageiros, que era obrigação da própria companhia aérea oferecer vantagens, né, uma vantagem mais competitiva, uma coisa que aguçasse mais, né, a vontade do cliente não cancelar e sim adquirir o voucher, mas que eles não iam alterar a lei se o cliente quisesse sim esse reembolso, esse cancelamento da viagem, ele poderia pedir sim. A Comissária Europeia do Transporte diz: espero que aconteça alguma forma de turismo este verão em alguns destinos europeus, onde as condições em termos sanitários forem mais favoráveis e onde as autoridades consigam implementar algumas estratégias para atrair a confiança dos viajantes, mas penso que será sempre muito limitado. Ou seja, essa comissária, ela sabe que alguns destinos vão ser bem complicados de ser retomado, né? O turismo, principalmente os lugares onde foram muito mais afetados, muitas pessoas vão ter medo de ir para aquele local, né? Mas desde que os destinos ofereçam essa segurança para o turista interno, tem a possibilidade de haver sim algum tipo de turismo já aí nos próximos meses. Alguns países europeus já pensam em abrir o seu turismo agora nesse verão já, né? O verão já começa aí dentro de algumas semanas, mas desde que eles cumpram as medidas de segurança. É impossível a gente prever quando que as fronteiras vão ser abertas ou qual destino vai estar disponível para o turismo. Isso é uma responsabilidade do próprio país decidir se está preparado para receber turista e para enviar os seus turistas para outros países. É uma decisão interna, tanto é que a comissária diz, né, que é uma responsabilidade dos Estados-membros, cabendo aos países decidir quando é seguro o suficiente para os seus cidadãos viajarem ou para receber viajantes de outros países. Lembrando que as fronteiras da Europa foram fechadas no meio de março, até então não foram reabertas ainda, tá? Existe uma previsão para algumas companhias começarem a operar lá para julho, mas isso não é uma certeza, até porque ainda não foi aberta as fronteiras aqui da União Europeia, né? Nem para os próprios países membros e muito mais para países terceiros. Então ainda não existe essa previsão de quando vai ser abertas as fronteiras, tá? Mas a União Europeia, ela recomenda o uso de máscaras, de equipamentos de segurança nos voos, tá? Apesar de Bruxelas querer que existisse um espaço vazio entre um passageiro e outro, isso foi completamente descartado, porque é muito complicado para uma companhia aérea ter espaços vazios nas suas aeronaves, né? Isso vai ser um prejuízo financeiro muito grande, tá? Então, o que a União Europeia recomenda é que haja, sim, uma maior limpeza
dos voos, né? De repente um tempo de distanciamento entre um voo e outro um pouco maior para poder haver essa limpeza, e também as medidas de segurança e de higiene do próprio passageiro e também das aeronaves e o uso de máscara para todos os passageiros. Portugal determinou que voasse com 2/3 aí da sua capacidade, então vai depender muito de companhia aérea e do que o país vai determinar. Já nos outros transportes públicos, como por exemplo comboios, que são os trens, ônibus, é mais fácil você conseguir essa distância entre uma pessoa ou outra. É obrigatório já o uso de máscaras, pelo menos aqui em Portugal e em alguns países também da União Europeia, tá? E como eu falei, existe essa possibilidade de sentar um mais afastado do outro, porque o prejuízo já não é tanto quanto uma passagem aérea, né? Funciona diferente a companhia aérea com os outros tipos de transporte, tá? A segunda notícia que eu achei muito bom e tem a ver com a hospitalidade, né, com os hotéis, é que Airbnb lança novo protocolo de higienização das acomodações, tá? Airbnb, para quem não conhece, é uma plataforma onde você pode alugar quartos, casas inteiras, apartamentos, até hotéis e hostels também, né? É uma plataforma que lá todos os hosts, todas as pessoas que têm alguma casa, que têm alguma pousada, que têm algum alojamento local, coloca lá disponível as vagas do apartamento inteiro, da casa inteira ou alguns quartos para você dividir. Lá dentro daquela plataforma você faz o aluguel dos quartos. Com essa situação toda que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas estão com medo de ir para hotéis, de ir para casas alugadas, porque não sabe como que vai ser a limpeza, não sabe como que vai funcionar a higienização daqueles locais. Então, por isso, o Airbnb ele lançou aí uma nova maneira de garantir essa segurança aí para os seus utilizadores. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Diz assim a reportagem: em resposta à crise da indústria do turismo e à insegurança dos viajantes causada pela pandemia, né, que vocês já sabem, a plataforma de aluguel de casas e apartamentos, a Airbnb, anunciou um novo protocolo de limpeza para orientar os hosts, que são os proprietários, né, das casas, né, sobre a administração das acomodações. Eles batizaram o programa com o nome de Programa Avançado de Limpeza, tá? O que eles vão fazer? Eles vão fazer um manual com protocolo de limpeza, ensinando como que faz a limpeza, com o tempo limite entre uma pessoa que vai alugar a casa e outro, com uma série de equipamentos, com uma série de produtos que devem ser usados para limpar a casa. E todas as pessoas que obedecerem esse protocolo vão receber um selo. Esse selo vai ser apresentado lá na plataforma do Airbnb. Então, todas as pessoas que tiverem aquele selo, consequentemente, vão ter mais chances de se destacar aí na hora de alguém alugar uma casa. Que se eu for alugar uma casa, eu quero alugar uma casa de alguém que eu sei que siga aquele protocolo da maneira que é e que realmente o Airbnb verificou que aquela casa possui aquele protocolo, então eu posso ficar mais tranquila de que a higienização daquele local vai ser realmente de acordo com como deve ser, tá? É uma maneira de tranquilizar as pessoas que querem alugar as casas, né, e tranquilizar de que vai ter realmente uma higienização, e essa é uma maneira que eles encontraram aí de oferecer essa segurança. Eles vão começar a testar agora em maio lá nos Estados Unidos, mas depois de um tempo, acredito que daqui a algumas semanas já vão começar a operar também no Brasil e em outros países aí pelo mundo. Eu só quero destacar um desses protocolos, né, que eles falam que é um intervalo mínimo entre uma hospedagem e outra. Quem seguir o novo protocolo de limpeza deverá garantir um prazo de 24 horas entre a partida de um viajante e a chegada de outro. Ou seja, tem que ter 24 horas entre a saída de um e a entrada de outro para ter esse prazo de higienização e de limpeza, de garantia de limpeza, tá? Então, quem não cumprir isso não vai receber aí o selo de certificação de limpeza. Vamos então à terceira notícia. Emirates realiza testes para detectar coronavírus no embarque. Então, essa companhia aérea, né, Emirates, foi a primeira a fazer exames do teste, né, da doença antes do embarque. Então, 10 minutos antes do embarque, todos os passageiros que iam embarcar, isso foi em Dubai, tá? Fizeram o teste para saber se tinha doença ou não. Então, a companhia entrou em acordo, né, em parceria com o Ministério da Saúde lá de Dubai, né, para poder fazer esses testes 10 minutos antes do embarque. O que consiste esse teste? O teste é o seguinte: eles fazem um furinho no dedo, recolhem o sangue e colocam em alguns reagentes. E nesse reagente vai verificar de alguma maneira aí se a pessoa teve ou não a doença. O resultado ele sai bem rápido, sai em 10 minutos, mas assim, é uma maneira de amenizar, né, de dar uma segurança, mas é impossível garantir que realmente a pessoa não tenha ou não teve a doença, porque de repente não deu tempo ainda do corpo da pessoa ter criado os anticorpos para poder dar nos exames que ela teve.
É uma maneira de garantir que os passageiros estão aí, né, minimamente não contaminados, ou pelo menos ainda não tem nenhum tipo de sintoma, ou ainda não apareceu no sangue nenhum tipo de informação de que diga que teve a doença, para poder seguir o seu voo, seguir para o seu destino, né? Esse teste foi feito no dia 15 de abril, essa foi a primeira companhia aérea a oferecer esse tipo de teste. Uma outra coisa que a companhia Emirates quer fazer é criar um passaporte da imunidade. Só que esse passaporte da imunidade, apesar de Emirates e vários outros países também quererem fazer, né, para suas companhias aéreas, é um pouco controverso, porque ninguém conhece muito bem esse vírus, ninguém sabe muito bem como que ele funciona, ninguém sabe que se uma pessoa que foi contaminada realmente não vai voltar a ser contaminada. Então, a própria OMS ele não garante, não recomenda essa criação desse passaporte de imunidade, e é uma coisa que ainda está em discussão, umas pessoas concordam, outras pessoas não concordam. A Emirates está pensando, mas ainda não saiu nada realmente, se eles realmente vão fazer esse certificado de imunidade ou não para poder apresentar nos voos. É uma coisa que muitos países estão sim querendo fazer, é um certificado que a pessoa vai mostrar na imigração e vai ter a liberdade de entrar no país, mas há controvérsias, de repente a pessoa já teve e pode voltar a ter, enfim, é uma situação complicada e vamos ver aí se a Emirates vai seguir em frente com isso, se outras companhias também ou não. E que tal viajar e ser bancada pelo próprio destino turístico? É isso mesmo que a ilha da Sicília, lá na Itália, está querendo fazer. Está querendo não, vai fazer ao que tudo indica. Bom, a Itália foi muito afetada no turismo, né? Isso ninguém tem a sombra de dúvida. E todos os destinos, não só na Itália, mas no mundo inteiro, foi muito afetado. Então, alguns destinos perderam 100% dos turistas. Não existe turismo. E a Sicília não foi diferente. Então, o que eles resolveram fazer? Quer dizer, quando tudo isso voltar. Enfim, é uma previsão, é uma coisa que eles querem fazer quando o turismo realmente retornar lá na ilha. Eles perderam bilhões de euros com a falta de turismo, né? A ilha vive basicamente do turismo e eles querem trazer esse turista de volta. E para isso eles querem oferecer um voucher onde eles vão arcar metade da viagem. É isso mesmo, você vai entrar no site e você vai pegar lá um voucher e você vai receber de volta metade do que você gastar na sua viagem na Sicília. Esse projeto da Sicília vai rondar aí os 50 milhões de euros. Eles querem retomar tudo aquilo que eles deixaram de ganhar durante essa pandemia, né, durante um tempo que o país ficou fechado. As fronteiras com a Itália ainda não foram abertas, mas assim que isso for aberto, a Sicília pretende colocar esse plano em prática. Eles também vão abrir todos os museus e todos os sítios arqueológicos gratuitamente para todas as pessoas visitarem. Então é uma forma deles trazerem os turistas rapidamente para o seu destino, né? Espalhar a palavra de que o destino está saudável, de que o destino está bem, que podem visitar, incentivar as pessoas a entrarem lá e trazer receita. Então, por mais que eles arquem com a metade dessa viagem, pode parecer, nossa, mas não faz muito sentido, eles perderam tanto dinheiro e ainda vão pagar? Sim, porque eles precisam trazer pessoas de volta para trazer dinheiro de volta para a ilha, para depois, quando tudo isso melhorar, já tiver pessoas suficientes, eles conseguirem andar com as próprias pernas, né? Então, eu achei muito interessante essa iniciativa, eu acho que pode dar muito certo, sim, e é uma maneira de atrair as pessoas para lá. De repente as pessoas poderiam ficar com medo, eu acho que sim, eu acho que isso vai existir principalmente com a Itália, de repente com a Espanha também, por ter sido países muito afetados aqui na Europa. Então eu acho que muitas pessoas, quando forem optar em um país ou outro, possivelmente a Itália e a Espanha serão um dos últimos a pessoa pensar, né, pelo menos da forma óbvia. Então é uma maneira de trazer eles para lá mexendo no bolso. Olha, eu vou ganhar um desconto, então se calhar eu vou experimentar como é que é, né? E nisso, as pessoas indo e verificando que aquilo tá realmente bem, acabam por trazer mais pessoas e desenvolver rapidamente o turismo na região. Então eu acho que esse é o grande objetivo aí da Sicília. Então quando as fronteiras abrirem e você não saber para onde ir, considere a Sicília e você ainda vai ganhar um belo de um desconto. A outra notícia é que a Argentina proíbe voos até setembro e mantém fronteiras fechadas. É isso mesmo, o vizinho do Brasil está levando bem a sério essa questão, está mesmo cuidando aí das suas fronteiras, então até setembro não vai ter voos entrando na Argentina, claro, a não ser aqueles voos excepcionais e de pessoas que moram, que residem, ou dos próprios argentinos, outras pessoas que estão naquela exceção, né? Agora, voos a turismo, não vai ter fronteiras fechadas para turismo até setembro. A reportagem diz: a ANAC da Argentina proibiu voos comerciais, tanto domésticos quanto internacionais, de pousar em qualquer aeroporto do país até 31 de agosto. A medida foi anunciada na segunda-feira, 26 de abril. Com isso, companhias com operações em solo argentino só podem vender passagens aéreas para viagem a partir de 1
de setembro. Então, só pode comprar voos para a Argentina a partir de 1º de setembro. Essa é mais uma medida do governo no combate ao bichinho e que é vista com bons olhos por especialistas em saúde pública. Então, a Argentina já registrou mais de 4.000 casos, né, lá e mais de 200 mortes até o momento. E a última notícia é sobre remarcação de viagem. Eu sei que muita gente fica preocupada, já tem voo marcado, o que eu faço? E se as fronteiras não abrirem, se eu não conseguir viajar, como que fica? O prazo que eu tenho é muito curto, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir viajar? E é isso que a gente vai falar hoje. Essa reportagem fala sobre as principais regras das principais companhias aéreas, como que elas funcionam. Algumas estão dando assim, um prazo bem bom de até 24 meses para você remarcar aí a sua viagem depois dessa pandemia, né? Então, vamos ver o que diz aqui a reportagem. Com o turismo nacional e internacional suspenso, companhias nacionais e internacionais flexibilizaram a remarcação de passagens dos seus clientes, né? Então com tudo isso que está acontecendo, né, atingindo o turismo em escala global, diversas companhias aéreas alteraram suas políticas de remarcação de passagens, melhor atendendo às necessidades de seus clientes que não podem viajar. Em alguns casos, a nova viagem pode ser feita até 2022 e sem custo nenhum, sem nenhum tipo de taxa. Então, parabéns aí às companhias aéreas, tá? Então, algumas companhias aéreas que estão flexibilizando suas passagens estão aí a Emirates, a Delta Airlines, a Azul, por exemplo, a Air France também, com a KLM, são aí algumas companhias aéreas que estão flexibilizando bastante as viagens. Então, se de repente você fez a sua compra em alguma dessas companhias, fica aí de olho em quais são as novas regras para remarcação e cancelamento. Então, vamos lá, Air France. Para viagens com início no Brasil, a Air France e a KLM estão oferecendo 4 opções para os passageiros reservados em voos com partidas previstas até 3 de julho. Alterar a data da viagem gratuitamente e sem multa, então você pode alterar tranquilamente, não vai pagar nada por isso. Alterar o destino, então se você vai para um lugar X, você pode ir para outro lugar, você pode alterar o destino também sem custo nenhum, tá? Obter um voucher com o mesmo valor do bilhete sem nenhum tipo de penalidade. Então, se você pagou R$7.000, você vai receber um voucher de R$7.000 para depois comprar um novo voo dentro desse prazo estabelecido por eles, né? Ou solicitar o reembolso de acordo com as condições da tarifa. O único ponto nessa situação do reembolso é referente à situação atual que a gente está. Normalmente, quando se pede um reembolso, eles têm até 7 dias para reembolso, mas com toda essa situação fizeram uma medida provisória que dizem que a companhia aérea pode pagar em até 12 meses, tá? Justamente pelas condições óbvias que as companhias aéreas estão vivendo. Então, na minha opinião, não vale a pena cancelar, não vale a pena pedir reembolso. Verifica o que é melhor para você, trocar de destino, trocar de data, pegar um voucher, acho que são as melhores opções, porque você vai ter que viajar mesmo, você gosta de viajar, se você comprou não é à toa. Então, por mais que você esteja com medo agora, viaje até 2022, por exemplo, no próximo ano, que já vai estar tudo melhor. Então, verifique com a sua companhia aérea para ver aí qual é o prazo que eles dão e não cancele. Remarque, troque de destino, pegue o voucherzinho, que vai ser muito melhor para você. Vamos lá, a querida mãe Emirates, né? A Emirates, ela oferece 3 opções para os seus viajantes, tá? Então, pode manter a passagem atual e pode usar até 24 meses. Se tem uma passagem para Dubai, você pode usar essa passagem em até 24 meses. Por exemplo, você pode trocar o valor não utilizado da passagem por um voucher no valor pago na reserva original. Então, se você pagou R$7.000, você vai receber um voucher de R$7.000 também para utilizar depois. Ou você pode pedir também um reembolso da passagem. Essas opções são válidas apenas para bilhetes emitidos entre 30 de julho a 30 de novembro de 2020. A Delta Airlines é também outra companhia que ofereceu aí a possibilidade de viajar até 2022. Diz assim a reportagem. A companhia estendeu o período de isenção de pagamento de taxas de remarcação para incluir reservas existentes ou viagens canceladas até setembro de 2020. Os clientes que reservaram voos entre 17 de abril e 30 de setembro de 2020 ou cancelaram viagens aéreas entre março de 2020 e setembro de 2020 passaram a contar com a flexibilidade de poder remarcá-la até 30 de setembro de 2022. Além disso, a Delta ainda fez outra coisa, olha só. Ela também esclareceu que todos os bilhetes comprados entre 1 de março e 31 de maio desse mês podem ser remarcados sem taxa de alteração por até 1 ano a partir da data de compra. A Azul também disponibilizou aí algumas alterações, então todas as pessoas que têm voos até 30 de novembro de 2020 também podem cancelar, podem remarcar ou podem optar pelo reembolso.
Então, ao cancelar a viagem, o passageiro poderá utilizar o valor pago na passagem como crédito para comprar outra passagem futuramente. Já o passageiro que optar por alterar a viagem poderá mudar o voo para até 30 de novembro de 2020, sem a cobrança de taxa nenhuma, tá? Por fim, o passageiro que optar pelo reembolso do valor da passagem poderão receber o valor em até 12 meses, de acordo aí com aquela medida provisória, né? Então, o reembolso eu acho realmente mais complicadinho, mas vale você ou trocar de destino, ou fazer a remarcação para uma outra data, já que eles são tão flexíveis assim, deixa sua viagem, só altera um pouquinho mais lá na frente, né? Mas não cancela não cancela não. Então é isso, gente, essas são as notícias dessa semana. Eu vou deixar todos os links que eu falei aqui embaixo, então você pode consultar todas essas fontes diretamente de onde eu tirei. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu joinha, me deixa aqui embaixo também a sua opinião sobre esse novo formato, né, esse novo projeto, que eu vou tentar, eu vou ver se vocês gostam, se não gostam, para ver se eu trago outros ou não, de trazer informações e notícias sobre viagens e turismo aí ao redor do mundo. Se você gostou, já falei, né? Mas eu vou repetir. Deixa o joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos vemos então em um próximo vídeo. Um grande beijinho pra vocês.